Olá, seja bem-vindo ao meu consultório. Eu sou o Dr. Marcos Antônio Dias e hoje eu vou trazer para vocês um tema extremamente interessante: refratariedade na doença de Parkinson. Primeira questão extremamente importante é nós definirmos o que é para a medicina essa palavra chamada refratariedade. Refratariedade é quando igual quando nós temos lá na nossa cozinha uma frigideira refratária, que não adere. Então, na medicina, quando nós usamos o termo refratário, significa que aquele paciente não se beneficia mais daquele tratamento, aquela medicação ou aquela terapia, ou assim que seja. Então, um paciente refratário a tal medicamento é aquele paciente que não tem mais resposta benéfica para aquele tratamento em questão. Na doença de Parkinson, é extremamente interessante que a base do tratamento na doença de Parkinson, não é um foco desse vídeo, mas só para a gente entender, é uma medicação chamada levodopa. A levodopa, na verdade, é a dopamina, que é a reposição da dopamina através de um medicamento, e essa dopamina é a substância, o neurotransmissor que falta no cérebro do paciente parkinsoniano. A falta dessa dopamina, numa determinada região do cérebro, provoca todos os sintomas que nós também já discutimos em outro vídeo. Questão motora, tremor, a dificuldade de caminhar, o desequilíbrio, a fala e assim por diante. Quando eu dou essa medicação, a levodopa, para um paciente e eu estou repondo essa medicação, o paciente para de ter os sintomas, porque, na verdade, eu estou repondo aquilo que lhe falta no seu cérebro. Mas, pelo envelhecimento, pelo avanço da doença, nós percebemos que lá pelo 4º, 5º ano da doença, a medicação, que outrora fazia muito efeito, o paciente tomava, tinha todos os benefícios, e em algumas situações as pessoas até nem sabiam que ele tinha doença de Parkinson, isso não ocorre mais. E esse paciente começa a ter dificuldades, como flutuações, que nós também já discutimos em outro vídeo, e essas flutuações, elas são a marca clara que a refratariedade ao tratamento farmacológico, medicamentoso, começa a aparecer. E isso se dá claramente pela questão lá no cérebro, de os estoques de dopamina começarem a se exaurir, e esse paciente começa a ter dificuldade no manejo, no transporte desse neurotransmissor para o cérebro. E isso, na prática, se reflete pelas flutuações motoras, por exemplo. Então, a refratariedade, ela demonstra uma coisa importante: a evolução da doença. E a refratariedade é a questão mais importante na indicação para a cirurgia de eletrodo cerebral. É muito comum eu receber aqui no consultório pacientes com 2, 3 anos de doença de Parkinson, com diagnóstico bem estabelecido, tomando as medicações de maneira muito corretas, estão muito bem e vêm conversar a respeito da cirurgia. E a questão é muito clara: você ainda não é um candidato, ou não será um candidato, só o futuro vai determinar, para o implante de eletrodo cerebral profundo. O mais importante critério para o implante de eletrodo cerebral profundo é aquele paciente que, outrora, tomou a medicação, a levodopa, e se beneficiou muito bem dela. Então, doutor, eu tomei remédio, os meus primeiros 5 anos foram excelentes, eu não tinha alteração nenhuma. E de alguns anos para cá, eu percebi que o remédio já não faz mais efeito. Essa é uma frase muito comum que a gente ouve. Então, o paciente chega aqui com essa narrativa, dizendo: olha, o remédio não faz mais efeito, mas ele fez muito efeito. Isso é o que nós chamamos de padrão ouro para a seleção de pacientes. E esse paciente, então, com o implante do eletrodo cerebral, o eletrodo vai lá no local onde o alvo, onde a dopamina não está funcionando, e vai suprir, de maneira bem simples essa explicação, essa flutuação, essa variação de concentração da dopamina no cérebro desse paciente. Então, a refratariedade é a marca mais importante que nós buscamos no primeiro passo da seleção de um paciente para uma cirurgia. Esse vai ser o motivo de outro vídeo. Nós vamos falar da seleção do paciente para a cirurgia de Parkinson. Esse é um vídeo extremamente importante, mas esse é o primeiro passo. Então, pacientes que se beneficiam da medicação estão bem, a princípio eles não são candidatos naquele momento à cirurgia. Isso é uma coisa muito clara. Não pode haver confusão em relação a essa questão. Essa é uma questão
capital, é uma pedra fundamental no sucesso da cirurgia para a doença de Parkinson. E entendendo esse aspecto extremamente importante, e entendendo que isso faz parte de um conjunto de características importantes, o sucesso da cirurgia se faz. Por que nós não operamos precocemente todos os pacientes com doença de Parkinson? Essa é uma excelente pergunta. Às vezes os pacientes me perguntam isso. Porque nós não podemos esquecer, é uma cirurgia cerebral, uma cirurgia que, mesmo sendo minimamente invasiva, mesmo tendo hoje todo o controle, toda a tecnologia que nós dispomos, ainda assim continua sendo uma cirurgia. Então, essa cirurgia ela tem o seu momento e seu paciente adequado. Indicação cirúrgica, esse é um conceito extremamente importante, ela se faz pela indicação em si, essa ferramenta vai auxiliar o paciente nessa determinada questão. Por exemplo, o paciente tem flutuação e ele precisa colocar o eletrodo para quebrar essa flutuação, sair dessa refratariedade, mas existe um momento também. Então tem a questão temporal. Em que momento é o melhor momento para operar o paciente? Isso nós chamamos de janela terapêutica. E essa janela, ela não é uma janela longa e ela é necessária. Infelizmente, eu vejo ainda pacientes chegarem aqui no meu consultório tendo já perdido essa janela, com a doença muito avançada, e sendo que nesses pacientes, infelizmente, nem o eletrodo poderá mais provocar e melhorar a sua situação. E acaba que a gente só adiciona risco para o paciente sem necessariamente trazer benefícios. Então esse é um ponto importante. Eu reforço essa questão e vejo que a conversa com o profissional, o paciente aqui na minha frente, isso reforça muito a ideia e principalmente entender a particularidade de cada paciente, o seu modo de vida e principalmente o que ele deseja, o que ele quer, quais são os anseios dele em relação ao controle da doença usando o eletrodo cerebral profundo. Era isso aí. Obrigado.